Um avião comercial lotado de passageiros, um homem armado e um plano radical: sequestrar a aeronave e usá-la como arma contra o presidente da República. O caos começa em pleno voo. Tiros são disparados, a cabine invadida, e o destino de mais de 100 pessoas passa a depender de decisões tomadas em segundos. O que esse sequestrador queria? Por que ele estava disposto a morrer e matar para cumprir seu objetivo? Conheça a história do sequestro do voo VASP 375. Olá a todos, meu nome é Melissa e esse é o podcast Papo Criminal, onde juntos vamos papear sobre diversos casos do Brasil e do mundo. No episódio de hoje vamos falar sobre o sequestro do voo VASP 735. E assim, já se preparem que é um caso doido de se pensar como foi resolvido, assim, já tô dando um leve spoiler. Antes de começar, os mesmos recadinhos de sempre. Vai dar uma olhadinha no Instagram que vai ter as fotos desse caso, lá no @papocriminal. Também dá uma olhadinha no TikTok, @papo.criminal. E também dá aquela olhadinha no Apoia-se, apoia.se/papocriminal. E dá uma olhadinha, ver se encaixa no seu bolso, se você consegue ajudar a apoiar o podcast. E antes da gente ir pro caso em si, vou dar de novo o recado que eu dei no último episódio, mas vou dar de novo agora que é o último episódio do mês, que a partir de julho teremos novas datas para sair os episódios aqui do podcast. Então vai ser o seguinte, a partir de julho, os episódios de Papo Criminal vão sair na segunda semana do mês. E para apoiadores, toda quarta-feira, segunda semana do mês. E para os apoiadores, vai sair um Papo Assombrado. Na quarta semana do mês, que às vezes pode ser a penúltima ou a última do mês, na terça-feira vão sair os Papos Conspiratórios. Na quinta vão sair os Papos Assombrados. E nessa semana vai sair, não vou colocar uma data certa, mas nessa quarta semana vai sair também um Papo Criminal para os apoiadores. Então, só para deixar vocês avisados novamente que a partir de julho algumas coisas vão mudar em questão de sair os episódios, que eu acho que assim eu vou conseguir continuar entregando qualidade para vocês da melhor forma. Mas enfim, dito tudo isso, sem mais enrolação, bora pra história. O dia 29 de setembro de 1988 jamais seria esquecido pela aviação brasileira. Aquela tarde de quinta-feira, um ato de desespero e fúria transformaria um voo rotineiro da VASP em um dos episódios mais tensos da história do país. Essa é a história do sequestro do Boeing 737-300, voo 375, que cumpria a rota Porto Velho-Rio de Janeiro. Inclusive, essa rota, ela tinha muitas escalas e eu nunca andei de avião, então eu não sei se atualmente isso ainda acontece. Sim, eu sei que tem escalas, né, normal, mas eu não sei se um voo, assim, relativamente, vamos dizer assim, tranquilo, menor, né, tem tantas escalas hoje em dia. Eu realmente não sei, por favor, se vocês souberem, me conta. Eu nunca andei de avião, não sei real. Mas essa rota tinha 3 escalas. Eles tinham a escala, assim, de Porto Velho para Cuiabá, em Cuiabá para Brasília, Brasília para Belo Horizonte e só depois chegava no Rio de Janeiro. Então eu fiquei chocada, assim, imagina você entra no avião em Porto Velho, você tem que passar por Cuiabá, Brasília, Belo Horizonte e só depois você vai pro Rio de Janeiro. Assim, eu não sei se isso ainda acontece, sendo muito sincero, eu não sei mesmo. Eu acredito que não, nunca vi pessoal falando sobre isso. Na época, era uma coisa que acontecia porque também, né, tinham menos aviões. Mas eu fiquei chocada, gente. Eu fico imaginando você pegando um avião e tendo que fazer todas essas escalas. E deve ser muito cansativo. De ônibus, assim, só com as paradas do ônibus já é cansativo. Imagina o de avião.
Meu Deus. Mas antes da gente falar o que aconteceu, eu quero falar um pouco sobre quem era o sequestrador. Raimundo Nonato Alves da Conceição. Ele era um maranhense de 28 anos na época, cujas motivações estavam muito enraizadas em um desejo de vingança contra o então presidente da República, o José Sarney. Para a gente entender todo o porquê disso ter acontecido, a gente tem que entender a história do Raimundo e todo o contexto da época. Nascido em Vitorino Freire, no interior do Maranhão, o Nonato vinha de uma família muito pobre, do interior do Pará, então era um cenário de escassez e dificuldades, e isso moldou a percepção de vida dele. A sua personalidade era marcada por um estilo de vida reservado e sem vícios, o que o diferenciava em meio a um ambiente de adversidades. Antes do fatídico dia, o Raimundo tinha trabalhado muito como tratorista em várias empresas de construção. Ele até participou de obras grandes da empreiteira Mendes Júnior no Iraque, o que mostrava que ele era capaz e ele buscava oportunidades. Mas o Brasil, no final dos anos 80, estava passando por uma crise econômica terrível. Tinha muito desemprego e a inflação estava lá em cima, comendo o dinheiro das pessoas e acabando com a esperança de todo mundo. Foi nesse cenário difícil que a vida de Nonato desmoronou. Com 28 anos, ele foi demitido de uma obra e ele se viu numa situação financeira terrível e sem conseguir achar outro emprego. Foi nesse ambiente de crise que a vida do Nonato desmoronou. Com 28 anos, ele havia sido demitido de uma obra e se viu em uma situação financeira desesperadora, sem conseguir encontrar um outro emprego. A falência de uma pequena fábrica de móveis do seu pai, que ele atribuía diretamente às políticas econômicas do governo, intensificou ainda mais seu sentimento de revolta e injustiça. Para o Raimundo, o José Sarney, o então presidente, ele era o culpado pela sua má situação e pela de tantos outros brasileiros. Essa convicção, alimentada pela frustração e pelo desespero pessoal, se transformou em um plano trágico. Lançaram um avião contra o Palácio do Planalto, sede do gabinete presidencial, para que, em sua mente distorcida pela dor, ele ia punir o responsável por sua miséria e a miséria do país. É importante ressaltar que, na época, a segurança nos aeroportos ainda era muito falha, então não tinha máquinas de raio-x ou detectores de metal para verificar as bagagens, os passageiros em si, e isso permitiu que o Raimundo embarcasse armado com seu revólver calibre 32 sem ser detectado, um fator crucial que possibilitou o sequestro. O voo 375 saiu de Porto Velho, em Rondônia, com 103 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. As primeiras partes da viagem foram tranquilas, com o avião pousando e decolando sem nenhum problema em Cuiabá e Brasília. Mas a tranquilidade acabou de repente, poucos minutos depois de sair de Belo Horizonte rumo ao Rio de Janeiro. O Raimundo, com seu revólver na mão, se levantou do seu lugar lá no fundo do avião e anunciou o sequestro. O rosto dele mostrava que ele estava muito perturbado e a voz estava cheia de ódio e mágoa, e ecoava pelo avião com ele reclamando muito da situação social e econômica do Brasil. Ele disse claramente, para os tripulantes, que ele queria matar o presidente Sarney e assim ele ia vingar as dificuldades da sua família e de tantos outros brasileiros que, como ele, se sentiam esquecidos e abandonados. Ele anunciou que ele queria entrar na cabine e baleou o Ronaldo Dias, um comissário de bordo, quando ele tentou impedir, o Nonato de entrar. Na época, a porta da cabine das aeronaves não era blindada, então ele conseguiu disparar diversos tiros contra ela. Um desses tiros acabou acertando o tripulante extra, o Gilberto Renhe, que teve a sua perna fraturada. Para quem não sabe, dentro das cabines dos pilotos, normalmente tem um banquinho que fica atrás deles e às vezes eles
levam tripulantes extras nesses banquinhos. Um outro disparo acabou acertando o painel do avião, que fez a tripulação optar por abrir mesmo a porta para cessar os disparos. A equipe do avião era liderada pelo comandante Fernando Murilo Lima e Silva, um piloto experiente com mais de 10.000 horas de voo, e também pelo copiloto, o Salvador Evangelista, ele era conhecido como Vangelis. Quando ele entrou, na cabine de comando, ele apontou a arma para os pilotos e repetiu a ordem, mudar a rota para Brasília. Sem que o sequestrador percebesse, o piloto Fernando acionou pelo transponder o código 7500, que na linguagem da aeronáutica indica interferência ilícita, que é também um código para sequestro. Quando ele tentava atender a resposta do Sindacta pelo rádio, o copiloto Salvador Evangelista foi olhado na nuca pelo sequestrador e morreu na hora. Em seguida, o Raimundo Nonato apontou o revólver para o piloto e exigiu novamente que a aeronave fosse desviada para Brasília. O comandante teve que avisar, murmurando, a torre de comando sobre a morte do copiloto e seguiu para Brasília com o corpo do amigo do lado. Logo depois, o Raimundo também atirou, atingindo o mecânico de voo Aloísio Lopes de Freitas, que no ato de coragem tentou segurá-lo. O Aloísio foi ferido na perna, mas por sorte ele sobreviveu, mesmo que tivesse sido um ferimento bem grave. O comandante começou a tentar enganar o sequestrador, Ele começou a persuadir que as condições de visibilidade não eram boas para se aproximar de Brasília. Então ele acabou desistindo, o Raimundo, de jogar avião contra o Palácio do Planalto, mas de qualquer forma ele não deixou o comandante pousar o avião, que já estava quase sem combustível, nem no aeroporto de Brasília, nem na base aérea de Anápolis. Ele fez o voo ir para Goiânia e a FAB colocou um Mirage 3, que é um tipo de avião de caça, para interceptar e acompanhar o voo, pilotado pelo tenente Walter Ricardo Galetti. O Raimundo teria então decidido que, na verdade, em vez de ir para Goiânia, eles iam para São Paulo. Mas o Fernando, ele avisou que não tinha combustível para isso. Segundos depois, um dos motores do avião começou a falhar e o Fernando resolveu que ele ia fazer umas manobras nunca feitas antes em um avião daquele porte, repleto de passageiros, com a intenção de desequilibrar o sequestrador e pousar a aeronave. Ele sabia que ele precisava pegar a arma da mão dele, alguém precisava pegar a mão da mão dele, ele precisava cair, ele precisava dar um jeito, porque ele sabia que o avião não ia chegar em São Paulo. Mas o Raimundo não parecia mudar de ideia. Então, ele fez duas manobras impressionantes. Primeiro, ele fez um looping, que é girar no próprio eixo, Então, ele ficou de ponta cabeça. Só que o Raimundo estava segurando nas cortinas da janela, e então ele não caiu, Ele ficou se segurando e ainda estava com a arma na mão. Então o Fernando foi mais além e fez um parafuso, que é basicamente o avião caindo em queda livre com o bico para baixo, enquanto ele gira no próprio eixo. Então ele ficava girando mesmo no próprio eixo, enquanto ele estava em queda livre. Todas as pessoas que estavam dentro da aeronave não sabiam, dessa ideia dele. Então todo mundo começou a achar que o sequestrador tinha matado os pilotos e que o avião estava em queda livre, que ele estava caindo mesmo porque não tinha ninguém pilotando. Mas na verdade, o Fernando estava fazendo aquilo para salvá-los. Inclusive é muito doido pensar que é uma manobra que não é feita num avião desse tamanho. É tipo, ninguém nunca tinha feito, porque realmente o avião é muito grande e muito pesado para suportar toda essa manobra. E ele foi na fé. A fé que levou ele a fazer isso. E por incrível que pareça, funcionou. E o Raimundo acabou sendo jogado para longe da cabine.
Mas assim que o avião estabilizou, ele conseguiu ficar de pé e realmente pegar a arma de novo. Mas, mesmo assim, como ele já tinha ficado um pouco transtornado com o que tinha acontecido, deu tempo do Fernando pousar o avião no aeroporto internacional Santa Genoveva, em Goiânia, às 1h45 da tarde. Em terra, finalmente, as negociações começaram e duraram horas. O diretor-geral da Polícia Federal da época, o Romeu Tuma, foi quem liderou as negociações. Foram horas de conversas tensas e cansativas com o Raimundo. Dentro do avião, Nonato repetia o que ele queria e as suas ameaças, enquanto do lado de fora, o Tuma, com a voz calma e firme, tentava acalmá-lo e convencê-lo a se render. O Raimundo chegou a exigir um avião menor para fugir, mas por volta das 19, quando ele estava subindo, nesse avião menor, eles tentaram atirar nele, mas não conseguiram. E aí ele percebeu que era uma emboscada, porque eles tinham deixado um avião menor para ele, realmente, mas estava tudo planejado para não deixar ele fugir, obviamente. E aí começou uma troca de tiros, e nessa troca de tiros ele foi baleado 3 vezes pela equipe da elite da Polícia Federal. Nenhuma delas foi fatal, mas dias depois ele acabou morrendo e teve muita especulação para entender o porquê que ele morreu, Falavam que ele tinha sido executado pela polícia, que alguma coisa desse tipo. E realmente todo mundo queria entender, porque eles não liberavam a certidão de óbito, mas depois de alguns dias foi explicado que na verdade ele morreu vítima de anemia falciforme, que não tinha nenhuma relação com os tiros, segundo o legista Fortunato Badano Palhares. Nessa época, a morte, inesperada dele gerou muita especulação, como eu comentei. Eles ficavam, assim, sério, gente, falaram até que podia ter sido com uma injeção letal aplicada pela própria polícia. Realmente, as pessoas estavam realmente, assim, malucas. Malucas, assim, pra entender, sabe, o que tinha acontecido, como assim o cara sequestra um avião e alguns dias depois ele morre. Realmente uma maluquice. Mas com isso, acabou que ninguém nunca foi culpado, Não teve um julgamento, não teve nada, porque ele acabou falecendo. O comandante, o Fernando Murilo, ele foi condecorado com a Ordem do Mérito Aeronáutico na época do acidente, mas ele nunca realmente recebeu um agradecimento oficial da presidência pelos seus feitos. E em 2001, 13 anos após o incidente, o piloto recebeu o troféu Destaque Aeronauta do Sindicato Nacional dos Aeronautas por sua contribuição em evitar uma tragédia maior naquele dia. E ele faleceu em 26 de agosto de 2020, aos 76 anos, por insuficiência respiratória. E desde a época da tragédia toda, ele, assim, todas as vítimas meio que viraram um grupo de amigos. Eles sempre se encontravam, eles sempre tinham esses encontros e eles sempre chamavam o Fernando como um convidado de honra para eles. Ele era muito importante porque se alguém evitou mais tragédias, foi o Fernando. Em 2011, a Infraero, que é uma empresa que administra, os aeroportos e os portos, foi condenada em segunda instância a pagar uma indenização de R$250 mil para Wendy Evangelista, a filha do copiloto, o Salvador Evangelista, que morreu no sequestro. A justiça considerou que a entrada de um passageiro com um revólver dentro do avião foi um erro grave e não existia normas de segurança adequadas na época, mas mesmo assim foi um erro grave, sabe? Pelo menos revistar era necessário. E esse foi o caso de hoje. Gente, esse caso é uma maluquice, assim.
Sério, é muito para lembrar a importância, né, da segurança em aeroportos, portos, todo esse tipo de coisa. É muito importante a segurança. Mas também é muito legal ver como o Fernando conseguiu lidar com a situação, mesmo vendo, né, o amigo morto ao lado dele, mesmo com toda essa pressão. Ele conseguiu fazer tudo isso. Mas é isso. Eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!